tarde, Senhora Ministra da Saúde de Cabo Verde, Senhor Ministro da Saúde da Nigéria, Senhor Ministro das Comunidades, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Coordenadora Residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Senhora Representante do OMS, Embaixadoras e Embaixadores, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Saúde de forma particular os conferencistas nacionais e de países amigos aqui presentes, que juntos tornaram realidade esta iniciativa, orientada para a causa mais nobre do mundo, que é o bem-estar das pessoas e da sua felicidade. Cabo Verde declarou 2024 como Ano da Saúde Mental. O propósito é dar centralidade e visibilidade à saúde mental como um compromisso e uma responsabilidade de todos. A saúde mental é um tema de crescente importância a nível global. Indicadores mundiais são alarmantes a nível do transtorno mental e do suicídio e da tendência do seu aumento num contexto de um mundo turbulento que sofre as consequências de choques, de guerras e conflitos, recrudescimento de autocracias e de intolerâncias, desigualdades, pandemias, mudanças climáticas e globalização da era das redes sociais. Este é um dos motivos que nos traz aqui esta conferência. E a questão é como tornar as pessoas mais resilientes, promover o bem-estar e a felicidade num contexto turbulento do século XXI em que vivemos. Esta conferência internacional é um marco importante na priorização da saúde mental nas políticas públicas, nas políticas do setor privado, empresarial, nas ações das organizações da sociedade civil, na comunidade, na família e no indivíduo. Porque a saúde mental é importante para a vida das pessoas, para a vida em sociedade, mas é importante para a economia e para qualquer outro domínio. E por causa disso, ela é um dos pilares do desenvolvimento sustentável. Temos, por isso, o desafio de aumentar o investimento na saúde mental, melhorar a integração dos serviços de saúde mental nos cuidados primários e promover a sensibilização sobre a importância do bem-estar mental, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. É essencial que as nossas políticas públicas sejam desenhadas para incluir programas de prevenção e tratamento de transtornos mentais e que sejam adotadas medidas para reduzir o estigma associado a essas condições. É crucial que trabalhemos para remover todas as barreiras, promovendo um ambiente onde cada cidadão possa ter acesso a cuidados de saúde mental e de qualidade. Mas trabalhar fortemente na prevenção. Cidades saudáveis é onde nós vivemos e convivemos todos os dias. O ambiente urbano, a organização dos espaços urbanos, a tranquilidade, espaços de lazer e entretenimento, espaços onde as pessoas se possam sentir livres, possam reduzir o stress diário, é fundamental. É aí que nós passamos o grosso das nossas vidas diárias, dos nossos bairros, nas nossas localidades, e sabemos como muitas vezes esses espaços acrescentam o stress do dia-a-dia quando não são devidamente planificados, planeados, quando não há espaços e nos movemos sempre entre betões. É uma preocupação fundamental. Espaços para exercícios físicos, espaços para as pessoas se sentirem bem. Esta conferência reúne especialistas, profissionais de saúde, líderes comunitários, religiosos, parceiros e membros da nossa vasta e diversa diáspora, para partilhar conhecimentos, experiências e melhores práticas que fortalecerão a nossa abordagem à saúde mental.
Os temas que serão abordados ao longo desta conferência, aliás, começaram a ser abordados, desde a felicidade no contexto familiar e social, até o impacto das alterações climáticas na saúde mental, são fundamentais para compreender a complexidade das questões que envolvem a saúde mental e para desenvolver estratégias eficazes que possam ser implementadas. Destaco também com particular orgulho o lançamento oficial do Hino da Saúde Mental. Este hino simboliza a nossa dedicação e empenho em promover a saúde mental e o bem-estar, utilizando a música e as artes como ferramentas poderosas de inspiração, motivação e de união. Através desta celebração, reafirmamos a nossa convicção de que a cultura e a arte são essenciais para fomentar o bem-estar emocional e psicológico das pessoas. E já agora acrescento o desporto, porque é fundamental para as nossas vidas. A nossa jornada rumo a uma saúde mental positiva exige a colaboração de todos os setores da sociedade. Devemos continuar a fortalecer os laços familiares e comunitários, promover a inclusão, celebrar a diversidade e integrar profundamente as contribuições da nossa diáspora no desenvolvimento das estruturas de saúde mental do país. Somente através de abordagens coletivas e integradas poderemos construir um futuro onde a saúde mental é valorizada e acessível para todos. Gostaria de terminar agradecendo a presença e a participação de todos os conferencistas e aqueles também que participam assistindo, nacionais e internacionais que se juntaram a nós nesta missão. A vossa participação e contributos são inestimáveis para o sucesso deste evento e para o avanço da nossa causa comum. Declaro oficialmente aberta a Conferência Internacional sobre Saúde Mental Positiva, desejando a todos uma experiência enriquecedora e transformadora. E que tenham, aqueles que vieram de fora, de outros países, tenham uma boa estadia entre nós, aqui em Cabo Verde, e aqueles que vêm pela primeira vez, aproveitem para conhecer um bocado esta cidade da praia. Juntos podemos e devemos criar um futuro mais saudável, resiliente e feliz para todos. Afinal, a palavra felicidade faz todo sentido e é a medição mais eficaz, eficiente daquilo que deve ser os desejos do ser humano. É ser feliz. Muito obrigado.